Amém? Vamos para a palavra? Quantos trouxeram suas Bíblias? Gosta de ler no projetor, né? Trouxe sua Bíblia? Que bom, Rô. Nós estamos finalizando o mês de outubro e nós estamos finalizando a nossa série de mensagens a respeito dos salmos de exaltação, exaltando Deus com os salmos ou nos salmos. Então nós passamos o mês todo falando a respeito, ensinando sobre alguns dos salmos que proclamam glória, que proclamam exaltação ao nome do Senhor. Essa série parece que ela deveria ser simplesinha, mas como essa série edificou a nossa comunidade, como ela me edificou, como ela criou um senso de um desejo pela grandeza e pela glorificação do Senhor e responsabilidade de que os nossos lábios intencionalmente proclamem grandeza, proclamem glória, proclamem exaltação ao nome do Senhor. Porque se não for para isso, para que nós temos boca? Não é só para comer. Os nossos lábios, o nosso corpo, a nossa mente, a maneira que o nosso coração funciona, fomos criados para o louvor da glória do Senhor. E é esperado de que nós venhamos funcionar dessa maneira, procurando o nosso conhecimento, procurando os nossos sentimentos, procurando no nosso coração motivos para glorificar ao Senhor. Motivo no calor, motivo no frio, na chuva, na seca, na bonança, na escassez, na solidão, no meio da multidão, sempre procurando motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E os salmos são um exemplo disso. Salmistas, homens que adoravam ao Senhor com palavras, com poesias, com cânticos, com seus instrumentos, profetizando aos sons dos instrumentos. E hoje nós vamos finalizar falando do Salmos 24. Abra sua Bíblia no Salmo 24. É um salmo bem legal, bem gostoso, que nós gostamos bastante. Já cantamos muito ao longo dos anos esse salmo. Abriu lá? Tá aí, Ana? Tudo bem? Tá feliz, Ana? Vamos ler juntos. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Porque ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor da Glória, estamos diante dos teus olhos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, estamos diante de Ti para ouvir a Sua palavra. Que o Seu Espírito venha iluminar o nosso entendimento, os nossos corações, e nos dar ouvidos para ouvir e olhos para ver, e um coração disposto a obedecer e a Te amar de todo o coração. Ensina-nos através da Sua palavra hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse salmo, ele é uma poesia cifrada, feita com instrumentos. Por mais que na nossa Bíblia, todos os salmos são salmos, salmos de Davi, salmos de fulano, salmos de ciclano, existe uma diferenciação do tipo de salmo que nós estamos lendo. Esse é um mismor, é como se alguém tivesse dedilhado uma melodia e escrito palavras que combinassem, que se encaixassem em cima da melodia tocada. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é Davi, no seu devocional, talvez no seu cantinho, lá abrindo o rolo
e lendo a respeito da lei do Senhor, a respeito da glória do Senhor, dedilhando a sua harpa, ou batendo o seu tamborim, ou pegou lá o pandeiro de Miriam, sei lá o que ele estava fazendo, mas ele estava criando melodias ao Senhor e de repente ele começou a escrever palavras que se encaixavam, poesias que glorificavam o nome do Senhor. O título desse salmo, como é que está na sua Bíblia? O Rei da Glória em Sião. Todo mundo do século XXI é o mesmo título, né? Tem alguém com um título diferente desse? Quem que diz diferente aí? A vinda do Rei da Glória. Todos esses títulos são muito válidos, mas se vocês verem direitinho como é que o Salmo está focando, no que ele está focando, a gente poderia muito facilmente chamar esse Salmo do Salmo de acesso, o Salmo de entrada, ou se fosse em formato de pergunta, quem é que tem acesso tanto à presença de Deus quanto à nossa presença? Porque esse hino, ele foi escrito como um tipo de antifonal. Sabe isso que a gente faz aqui na igreja? Quando um cantor canta uma frase, o outro cantor responde com outra frase. Então, a escrita do salmo é intercalado entre frases que provavelmente eram cantadas pelos sacerdotes e as frases que eram cantadas pelo povo em resposta à proclamação do sacerdote. Acredita-se que o contexto histórico dessa escrita desses salmos foi Davi, quando ele pela segunda vez tentou trazer a arca da aliança para Jerusalém, e que ele obteve sucesso. Agora ele está cantando a respeito da presença do Senhor, vindo até o povo na cidade santa, sendo traga até o Senhor. Da primeira vez ele não obteve sucesso ao trazer a presença de Deus. Alguém morreu porque eles não acessaram a presença de Deus da maneira que eles deveriam. Mas agora, com um coração humilde, quebrantado diante do Senhor, sendo muito mais zeloso do que até mesmo necessário diante da lei, eles conseguiram trazer a presença do Senhor dos Exércitos para dentro da cidade dos homens, para dentro da cidade de Deus, que é Jerusalém. Agora, num contexto profético, num contexto de hermenêutica aqui, muitos vão dizer que o Salmo é somente isso, ele foi escrito para aquele momento de Davi, para ser cantado no tabernáculo de Davi, mas a igreja primitiva acreditava e lia esse Salmo como um Salmo messiânico. Então, por mais que Davi cantou historicamente no tabernáculo de Davi, a igreja primitiva leu esse Salmo e falou, isso não estava falando apenas do tempo de Davi. Esse salmo é mais profundo do que o tabernáculo de Davi. Ele está falando a respeito de um dia onde o Senhor da glória vai entrar pelos portais eternos da cidade escolhida por Deus. Então, quando nós lemos esse livro, nós também estamos olhando escatologicamente para esse salmo. Nós estamos olhando para o futuro e pensando, como será o dia em que Jesus, o Rei da Glória, vai caminhar em direção à cidade onde ele estabelecerá o seu trono. E qual será a resposta da cidade vendo o Senhor da glória chegando? Então, primeiro, como é que nós acessamos Deus? E depois a segunda parte dos Salmos é como é que Deus acessa a nós? Quais são as patentes, quais são os requerimentos para que Deus tenha acesso à sua cidade? Então, no primeiro versículo, Davi diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Aqui há uma diferença na adoração de Davi, nessa proclamação que ele está fazendo, entre terra e mundo. Primeiro ele diz, a terra pertence a Deus. O que ele está dizendo aqui é a terra aonde ele está, a região do Oriente Médio, a região aonde a Nova Jerusalém um dia vai descer do céu e se estabelecer na terra. Aqui ele está falando a respeito do povo de Deus em Israel, a cidade santa de Jerusalém, onde o templo do Senhor e o trono do Senhor será firmado. O que ele está dizendo é, ei, prestem atenção, nós estamos aqui de favor, essa terra não é nossa, essa terra pertence a um rei, essa terra pertence a alguém que não somos nós, essa terra pertence ao Senhor. Mas é errado daqueles que
ouviriam o que ele estava dizendo aqui e pensariam: ah, Deus é um Deus local então. Esse é o Deus dos israelitas apenas. Esse é o Deus que um dia tomou posse da terra de Jerusalém, do Oriente Médio, de Canaã, e ficou estabelecido apenas ali. Mas Davi fala: não, está errado. Essa terra pertence a Deus, mas não é só essa terra que pertence a Deus. Ele diz: tudo que nela existe, mas também todo o mundo. Aqui o mundo é a palavra globo, as nações. Ele está falando que essa terra específica é o lugar onde Deus escolheu, mas não é só ela que pertence a Ele. De todo o mundo, tudo que existe, tudo que está nele e todos os que estão nele pertencem a Deus. Então, a maneira que Davi está falando aqui, ele está exaltando a soberania de Deus acima de todos os reis da terra, acima de todas as nações da terra. Ele está dizendo: nós estamos numa terra glorificando e buscando um Senhor que não é como os outros deuses que nós carregamos nos ombros, que nós esfregamos a barriguinha para dar boa sorte. Nós estamos falando a respeito do Deus que tem a terra por posse e propriedade. Por quê? Porque Ele a criou. Deus não é Deus da terra, ou dono da terra porque Ele comprou a terra dos deuses, porque Ele comprou a terra de alguém, porque Ele se tornou dono por herança. Ah, Deus herdou, de repente, de um outro Deus que veio antes dele, agora Ele remodelou as coisas. Não, o que Davi está falando é de que todas as coisas pertencem a Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E por isso que ele vai dizer agora, no versículo 2, a respeito dessa majestade de Deus como Criador. Ele diz o seguinte: porque Ele a estabeleceu sobre os mares. Foi Ele quem firmou a terra, o mundo, sobre as correntes. Essas correntes não são as correntes de ferro, como se você imaginasse. Antigamente tinha muitos desenhos a respeito disso, a terra sendo segurada por correntes, na era medieval faziam arte assim. Mas o que ele está falando aqui, ele está falando dos mares, das águas, a maneira que o Senhor tirou a terra do meio das águas, lá em Gênesis capítulo 1, e ele estabeleceu o mundo, e ele firmou ela. Então ele diz que o motivo de ele ser dono e senhor sobre toda a terra é o fato de ela ter sido criada por ele. Já viu aquela ideia de patente? A quem pertence o direito de posse? A quem pertence o direito autoral? A quem pertence o direito de ganhar, como é que chama? Royalties das vendas de cópia? A quem criou. Aquele que criou tem a posse, tem a soberania sobre o que criou. Se você inventar algo, é seu. A ideia aqui, o que pra gente hoje é meio tipo, ok, beleza, é que nós servimos ao Senhor, é que nós somos servos de Deus e nós temos agora uma teologia muito abrangente com as Escrituras, com o cânon fechado, com o Novo Testamento. Mas imagine para Davi proclamando a soberania de Deus numa época em que senhores eram como deuses e deuses que tinham posse sobre terras. E Davi está falando aqui que não é posse de homens a terra em que nós habitamos. Os homens não podem dizer que é deles aquilo que eles não criaram. Até mesmo eles mesmos que se assentam sobre tronos são apenas criaturas, posse de um Deus soberano. Davi está exaltando Deus acima dos homens, fazendo uma grande diferenciação. Talvez aqui ele está exaltando a transcendência de Deus, como se Deus não pertence a nós. Deus não é como nós, Ele não é humano como nós, Ele não é simples como nós, Ele não é mortal, finito. A Deus não se pode burlar, Deus não se pode comprar, você não pode pagar propina para Deus, você não pode contratar Deus para que Ele venha para uma guerra junto com você, para que você vença o seu inimigo A, B ou C. Não! Deus está olhando para nós como posse sua. Deus está olhando para a terra como sua possessão. É dele. Ele faz o que ele quiser
com o que é dele. Davi está construindo uma teologia da soberania de Deus, da grandeza de Deus e da pequenez do homem. Às vezes nós nos posicionamos diante de Deus como bem grandão. A gente tem moral com Deus. Nós sabemos como ensinar Deus. Nós sabemos como dar conselhos para Deus sobre como Ele deve reger a nossa vida, como Ele deve fazer com a nossa cidade, o que Ele deve fazer com o nosso país. Ah, Senhor, faça isso na nossa nação e faça hoje. Faça agora, nós ordenamos. Né? E Deus fala, nossa, eu tinha outros planos, mas agora que você falou com essa autoridade toda, né? Agora eu vou ter que fazer, vou ter que mudar. Ô, Gabriel, vamos juntar aqui agora, vamos escrever outra história, porque agora, rapaz, lá em Varginha, de repente, né, cresceu, estufou o peito, agora eu vou ter que me submeter. Davi está falando, não, relaxa. Nós estamos falando do Deus que criou todas as coisas e não os abandonou, porque Ele ainda diz assim, Ele estabeleceu e Ele firmou. Esse firmou tem um sentido de sustentou. É o que Hebreus 1 vai falar, Ele é o sustentador de todas as coisas. É Ele quem com as suas mãos, com a palavra de seu poder, sustenta a vida e a morte, sustenta a matéria, sustenta a luz e as trevas, sustenta a vida e a morte, sustenta os céus e a terra. É por Ele que todas as coisas foram criadas, mas é por Ele que todas as coisas ainda existem. Ele é um Deus transcendente, mas Ele é um Deus imanente, é um Deus presente, é um Deus envolvido. Versículo 3. Então imagine que a primeira frase cantada pelos sacerdotes foi: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele existe. Agora o povo responde: sim, é mesmo, porque Ele estabeleceu ela sobre os mares, porque Ele firmou ela sobre correntes. Aí agora os sacerdotes vão cantar de novo, perguntando para o povo: se Ele é todo-poderoso, se Ele é esse Senhor e dono de tudo e todos, então quem poderá subir ao seu santo monte? Quem poderá ter acesso à presença desse grande Senhor, desse grande Rei de toda a terra? Quem é que teria coragem de acessar a sua presença e não ser fulminado por não ter sido convidado para entrar? Vocês se lembram de Esther, aquela ideia de que se você acessasse a presença de um rei sem ser convidado? Fica aqui comigo, gente. Se você acessasse a presença de um rei sem ser convidado, e ele não levantasse o cetro para te dar misericórdia, você seria morto ali mesmo na presença do rei? Vocês se lembram disso? Aqui é a mesma ideia. É a ideia de quem poderá fazer aquilo? Quem poderá acessar a presença de Deus? Quem poderá chegar diante dele e clamar por algo sem que ele tenha chamado? O que está acontecendo aí, gente? Fala para eles que não precisa arrumar a porta agora não, por favor. Deixa para depois do culto. Agradece eles de coração, mas agora não. Parecendo um pica-pau no meio do culto. Então, a ideia é de poder, soberania, majestade e glória. E homenzinhos. O que esses homenzinhos teriam de moral, de qualificações para acessar a presença desse Deus? Como é que a gente olha para nós mesmos diante de um Deus como esse e a gente pensa: e aí, Deus? E aí, mano? E aí, meu chapa? E a gente fala com ele como se nós fôssemos equivalentes. Como se nós estivéssemos falando com alguém aqui na sala. Davi está falando assim: tem algo nisso que a gente talvez não tenha percebido. Deus não é como nós. Talvez ele estivesse agora mesmo, enquanto ele escrevia, pensando na imagem de Uzá sendo fulminado, porque achou que Deus era como qualquer outro chapa. Vamos lidar com a presença de Deus como a gente lida com uma carroça de porcos. É só segurar para não cair. E ele diz assim: e agora, gente? Quem pode entrar na presença do Senhor?
Quem pode acessar a face de Deus? Quem é que vai chegar ousadamente lá, olhar Deus nos olhos e pedir que Ele faça alguma coisa? E a pergunta é até mais profunda quando ele pergunta, ou quem poderá permanecer em seu santo lugar? É a ideia de chegar lá correndo, dar uma olhadinha e sair fora é uma coisa. Mas quem é que vai ter moral de permanecer vivo na presença de Deus sem se derreter com a sua glória? Está entendendo o que ele está querendo dizer aqui? Sabe aquela ideia de ninguém viu Deus e viveu? Sabe aquela ideia de que o livro na mão daquele que se assenta sobre o trono é só um livro, mas está na mão daquele que se assenta sobre o trono. E ninguém é digno de tomá-lo e nem mesmo de olhar para ele? Imagina aquele que se assenta sobre o trono. Imagina nós olharmos para ele como a gente olha para a padaria. Vou entrar na padaria de qualquer jeito. Só que a pergunta aqui não é externa. Não é que roupa você vai vestir para acessar. Não é vai estar de chinelo ou vai estar de tênis. Vai estar de saia ou vai estar de calça. Vai estar com véu na cabeça ou sem véu na cabeça. A pergunta dele é mais profunda do que isso. A pergunta que ele faz aqui, as qualificações, elas são abrangentes porque elas são pessoais, espirituais e sociais. Ela tem a ver com a integridade daquele que busca Deus. Ele tem a ver muito mais com a aparência que vem em você. Olha só como ele é santo, ele levanta as mãos no culto, né? Davi falando, não estou nem aí se levanta as mãos. Não estou nem aí se você canta. Não estou nem aí se você ora bonito. Quero ver como isso é visto na presença de Deus, pelos olhos de Deus. Quero ver como Deus que olha para você como se Ele estivesse olhando para um cristal, te enxergando por dentro e por fora. Nada pode ser escondido dele. Não são só suas palavras que são ouvidas, Ele ouve a intenção do seu coração. Ele ouve e vê os pensamentos da sua mente. Ele vê o seu hoje, ontem e amanhã integralmente. E você chega diante dele, bonitinho, vestidinho, perfumadinho, e ele olha para você, e ele olha para aquele que não tem essas qualificações, que não chega diante dele dessa maneira, e ele faz aquela declaração, ei, os seus atos de justiça são como panos de imundícia. Imagina isso. Por isso os sacerdotes perguntam, e aí? Agora que a gente sabe que Deus é grandão, quem é que tem a coragem de acessar Ele? Quem é que pode acessar Ele? Quem é que tem as qualificações para acessar Ele? E o povo responde, porque o povo sabe agora. Davi sabe como acessar Deus, porque ele já experimentou. Ele experimentou a primeira vez de maneira errada. E agora ele entendeu o que Deus esperava dos homens que acessassem sua presença. E o povo responde, somente aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. A pessoa então precisa ter mãos limpas. Não é uma pessoa assassina, uma pessoa com sangue inocente derramado nas mãos. Uma pessoa que não caminha em traição. A ideia de mãos limpas aqui também é aquela ideia de chegar diante dos reis, mostrando a sua mão. Sabe a ideia de vir diante do rei com um punhal escondido? Para trair, apunhalar o rei? Não, quem é que tem mãos limpas? Quem é que vai chegar diante do rei com sinceridade? Quem é que vai chegar com pureza? Dentro e fora. Quem é que olha, quem é que tem o seu coração puro, sua intenção correta, que não está acessando Deus para ganho pessoal? Quem é que está acessando Deus não para ter o que você quer, mas para descobrir o que Deus quer? Quem é que está acessando Deus para ter Deus? Quem é que está acessando Deus para conhecer de Deus ao invés de ser conhecido por Deus? Teve uma época, alguns anos atrás, que era muito comum as músicas disputarem a teologia do conhecimento de Deus. Alguns cantavam, nós queremos suas mãos, outros queremos, nós não queremos suas mãos, nós queremos a sua face. Vocês lembram disso?
Era uma disputa. O que a gente tem que ter? O que Deus faz ou o que Deus é? E a verdade é de que você não pode ter um e não ter o outro. Você não pode buscar a face de Deus e não contemplar e receber os benefícios de Deus, né? Ó, minha alma, louve ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios, porque Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ele ama recompensar, mas você também não pode buscar as mãos sem dar uma boa olhada no seu rosto. Você não pode buscar suas mãos sem compreender quem Ele é para que Ele possa fazer algo. E essa é a questão medonha. Porque você vem diante da presença de Deus e você tem um Deus completo. Você tem um Deus inteiro. Um Deus que é dono e que é Senhor. Quando Ele fala aqui Senhor, às vezes a gente se esquece que essa palavra está falando simplesmente aqui de Jeová como nome de Deus, mas a palavra Senhor, na maior parte das vezes, também tem a ver com Adonai. É de Senhor de servos. Senhor de eu que mando. Sou eu quem estou regendo a história. Sou eu quem estou regendo o mundo. Então Ele é Deus como alguém que deve ser adorado, mas Ele é Senhor como alguém que tem posse e deve ser obedecido. Essa pessoa, ao acessar a presença de Deus, precisa ser sincera, precisa falar a verdade sempre, não pode ser entregue à mentira. Imagine, você chega diante dos pastores da igreja e você fala, pastor, precisamos disso, disso, disso. E no fundo da sua cabeça você está pensando, não é bem assim, mas se eu falar dessa maneira, ele vai me dar o que eu estou procurando, ele vai responder da maneira que eu quero. Mas chega diante de Deus e as suas palavras são blé. Você pode fazer um poeminha para Deus, uma cartolina para Deus com lantejoulas e glitter. Ele não vai estar nem aí porque Ele está te enxergando por inteiro. Você não consegue manipular suas palavras diante de Deus. Você não consegue manipular as emoções de Deus. Deixa eu falar as palavras certas que Deus vai se emocionar e Ele vai me dar o que eu quero. Não, você chega diante de Deus nu e cru. Você chega diante de Deus e você fala o que você precisa falar, porque você sabe que mesmo que você não use as palavras certas, Ele sabe o que você está tentando dizer. Isso é bom. É bom. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo dado a nós é justamente parte da sua obra nos ajudar na maneira de acessar a Deus. Ele nos ajuda na nossa intercessão, nas nossas orações. Quando nós falamos algo que não tem nada a ver. Imagina Deus ouvindo a nossa teologia, gente. As nossas orações, a gente fala, nossa, está alinhadinha a minha oração hoje. Quero orar baseado em Efésios 1, 16 a 19. E aí você ora e Deus fala, mas esse texto não é nem isso. Tem nada a ver com o que você orou. Mas o Espírito Santo pega as nossas palavras fracas, frágeis e simples e transforma ela em intercessão, segundo a vontade de Deus, para o louvor da glória de Deus. Mas, para que isso aconteça, ele ainda diz, é como se ele estivesse dizendo, essa pessoa precisa ser uma pessoa de sim, sim, não, não. Você diz o que você faz e você faz o que você diz. Não entregue a mentira, não falsa. Uma pessoa que não manipula suas palavras nem para Deus e nem para ninguém. Porque ao acessar Deus, as suas mentiras vão junto com você diante de Deus. E aí os sacerdotes então diriam essa proclamação do versículo 5, eles diriam, é isso aí. É esse mesmo que tem acesso a Deus. É esse mesmo que consegue chegar na presença de Deus. E quando ele chega, ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus que dá salvação. Olha só, não sei se você percebeu, mas a igreja primitiva olhava para esse versículo como de uma maneira messiânica. Então eles liam esse versículo também olhando para Jesus nesse versículo. Então pensa no que Davi está falando aqui nesse versículo. Ele está dizendo, esse receberá a bênção do Senhor.
Jesus. E ele receberá a justiça de Deus, que dá a salvação. Isso é profundo, gente. Isso é profundo. Ele está falando assim que ao acessarmos a presença de Deus, eu considero muito Isaías 56:7, Deus falando, porque sou eu que os atraio a mim. Sou eu quem trago vocês para a minha santa presença, para o meu santo monte, encho vocês de alegria na minha presença. Mas aí ele fala que nós temos isso, porque nós adquirimos, nós recebemos a bênção do Senhor. A bênção de Jesus foi nos dada, e essa bênção diante de Deus significa justiça. É por isso que nós podemos permanecer em sua presença. É por isso que nós não somos fulminados na presença de Deus. É por isso que nós, sabendo de quem nós somos, olhando no espelho, chorando pela realidade que nós ainda somos pecadores, cheios de mazela, cheios de erros. E quando nós chegamos diante de Deus, Deus nos aceita. Deus nos recebe. O seu cetro está levantado. Ele derrama sua misericórdia quando nós chegamos diante dele. O escritor de Hebreus até diz, não chegue com medo, não. Acesse ousadamente o trono da graça. Acesse com coragem. Acesse de maneira rápida, porque você é bem-vindo na presença dele agora. Por quê? Porque diante de Deus nós somos justos. Evangelho segundo Davi. Nós recebemos a bênção de Jesus. E pela bênção de Jesus nós temos justiça diante de Deus. E por isso nós temos acesso diante de Deus. Porque essa bênção provavelmente é aquilo que nos faz limpos de mãos e puros de coração. É essa bênção do Senhor que nos faz limpos de língua, de lábios puros. Faz com que as nossas intenções sejam purificadas e alinhadas. Faz com que o nosso desejo pela presença de Deus aumente. E quando nós acessamos, Deus nos ouve, Deus nos deseja, Deus derrama alegria e prazer quando nós o acessamos. Ele permite que nós tenhamos experiências com a alegria eterna da sua presença. Não porque você faz alguma coisa legal, não porque você é incrível, não porque você é um grande rei na terra, um deusinho na terra. Não, mas porque você recebeu a bênção do Senhor. Esse versículo 6 é incrível. Eu amo esse versículo. Diz assim, assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. É até interessante que a maior parte dos comentários bíblicos, até mesmo dos meus, um monte de comentário bíblico, não tem comentário a respeito desse versículo. Engraçado, eles generalizam as porções, mas eles pulam esse versículo. Mas é muito interessante a respeito desse versículo, da maneira literal que é escrita e lida de maneira literal. Ele não está falando apenas assim, essa é a geração dos que os buscam, como se nós estivéssemos falando agora. Somos a geração que busca o Senhor, que dança, né? Tem uma música assim, né? Essa geração. É legal. Então, e aí diz, dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Essa frase, na verdade, esse versículo diz assim, esses são os filhos geracionais de Jacó, aqueles que te buscam, que buscam o conselho da sua face. Muda um pouquinho o sentido. Parece que ele está dizendo assim, esses são os frutos da tua mão redentora em Jacó. Quer dizer, se não fosse o Senhor agindo na vida de Jacó, nós nem saberíamos que o Senhor existe. Mas nós somos aqueles que são os frutos da tua misericórdia para com os nossos pais. E agora nós estamos aqui porque o Senhor comprou para si um povo. E o Senhor comprou para si um povo e agora o que nós fazemos? Nós estamos te buscando. E nós queremos ver a sua face. Ó Deus,
Nós agora poderíamos dizer isso com outras maneiras, de outras formas, mas resumindo, o que nós estaríamos dizendo é: Senhor, a tua mão nos comprou, a tua mão nos salvou, o Senhor nos redimiu, e porque o Senhor fez isso, não há outro lugar para irmos, a não ser diante da sua face. O Senhor agiu em nós, e porque o Senhor agiu em nós, o que nós queremos agora é permanecer diante dos teus olhos. Por isso alguns até vão relacionar Salmos 27:4 com Salmos 24:7 ou Salmos 24:6 e 7. Essa ideia de Davi cantar: uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa eu buscarei, que eu possa viver em sua casa todos os dias da minha vida, para buscar, para contemplar a sua beleza em seu templo e buscar o seu conselho. A ideia de Davi é de tipo: eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho reino, eu tenho cavalos, eu tenho servos, eu tenho grandeza, eu tenho fama, eu tenho seguidores no Instagram, mas nada disso me importa. O que eu quero é buscar e contemplar a sua face em sua presença. E eu vou fazer isso o resto da minha vida. E eu vou entregar tudo. Eu sempre pensando em Salmo 27:4, eu penso em Davi como rei, orando como sacerdote. Ele está dentro de um templo. Ele está dentro de um templo para si. Porque os palácios dos reis eram isso. Um templo para que todos vissem a majestade do rei. E ele é sentado em seu trono e ele diz para Deus: Deus, isso aqui para mim é lixo. Isso aqui para mim é estrume, como Paulo vai dizer. Porque depois que eu contemplei a sua beleza, nada disso para mim presta. Eu não queria estar sentado em um trono. Eu queria estar aos seus pés. Eu queria estar dentro lá do tabernáculo, com Gedutum, com Asaf, com Emã. Eu queria estar lá com ele, cantando as músicas que eu escrevi no meu devocional ontem. Os caras estão lá cantando na sua presença e eu estou aqui sentado num trono, sendo adorado pelos meus súditos. Que coisa horrorosa para viver. Senhor, permite que eu tenha um lugar na sua presença. Aí ele vai escrever em outros salmos dizendo: ó, Senhor, isso não é justo. Até o pardal encontrou lugar na sua casa. Olha lá a andorinha. A andorinha fez um ninho para os seus filhotes dentro da sua casa. E eu, Deus, tenho que ficar no meu palácio? E eu, Deus, o Senhor me deu tantas responsabilidades. Eu não quero nada disso. Eu quero viver como o pardal, viver como a andorinha. Eu quero ser como uma coluna em seu templo, permanecendo na sua presença. Então, até agora, o que parece que aconteceu é que nós estamos falando sobre acessar a presença de Deus, ir até Deus. Até hoje, a igreja, nós temos, de certa forma, vivido um aguardo, uma espera, um estudo, uma vida que tenta acessar Deus. Mas e quando o jogo virar? E quando nós que estamos aqui agora, nós que estamos vivendo essa vida ordinária, essa vida comum cristã, de repente começar a ouvir os sinais, começar a ver os sinais, começar a ouvir o cavalgar dos cavalos, o bater das asas, e começar a sentir o tremor da terra, porque Ele está vindo até nós. E quando o jogo virar, será que ele do outro lado está perguntando para si, perguntando para aqueles que estão com ele: ei, como é que a gente entra lá? Como é que a gente chega na presença do povo escolhido? Como é que nós chegamos lá na presença do povo de Deus? Imagine essa cena aqui agora. Imagine um vigia em cima do muro, numa cidade selada, numa cidade fechada. E, de novo, nós estamos olhando historicamente, mas vamos olhar aqui escatologicamente falando. Isso aqui estaria falando, de acordo com o Apocalipse, de acordo com Isaías, de acordo com as profecias, que haverá um dia em que Israel será sitiada. Muito parecido com o que nós já estamos vendo, mas pior. Israel sitiada pelas nações. As nações, como em Salmo 2, olhando para Deus e falando: desce aqui que nós vamos cair na paulada, na porrada. Vem cá para a gente provar que nós somos mais poderosos do que o Senhor. Nós vamos fazer de Israel pó.
Aí Deus dos céus dá uma risadinha e fala: beija o filho. Beija o filho agora, antes que ele se ire. Ainda dá tempo, vai logo. Mas aí, de repente, ele vem. O tempo de misericórdia acaba. E ele vem para se apresentar como salvador do seu povo sofrido. Mas aqueles que estão do lado do muro, qualquer um do lado de fora é inimigo. Qualquer um do lado de fora está querendo fazer mal para eles. Qualquer um do lado de fora não vem com interesses políticos ou de amizade, relacionamento. Eles querem nos matar. Então aqui você imagina os vigias em cima do muro olhando para fora. E de repente eles olham e um deles reconhece. Aquele ali não é inimigo não. E ele grita para o cara lá de baixo: abre o portão! E o cara lá de baixo: aqui para você que eu abro. Abre o portão! Anda, levante os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Olha o que ele está dizendo, gente. Eles são uma cidade. Eles são um povo. O que ele está dizendo é: o nosso rei chegou. O nosso rei messiânico, o Messias escolhido, aquele que nós aguardávamos chegou. Mas aí agora o de baixo ouve e pergunta: mas quem é esse Rei da Glória? O que ele está dizendo é: como é que você sabe que é ele? Como que você está reconhecendo ele? Como que você sabe? E se eu abrir a porta e ele for um enganador? E se eu abrir a porta e ele não for quem nós estávamos esperando? O de cima responde para ele: olhe na fresta, veja aquele que está cavalgando em um cavalo branco e suas vestes manchadas com sangue. Olhe no meio da multidão aquele que pisoteou o lagar da ira de Deus sozinho. Você vai reconhecer porque os seus olhos têm chamas de fogo queimando, olhando para cá. Ele está rodeado de miríades de anjos. Os inimigos caíram, as nações se prostraram. Ele deu de beber sangue para os reis da terra. Olhe, você vai reconhecer, não tem como confundir. Olhe pela fresta e você vai ver, ele é o Rei da Glória. Ele diz de novo: abra os portões, abra agora para que entre o Rei da Glória. E eles perguntam: mas quem é esse rei? É aquele que venceu as batalhas. É o vitorioso Rei das batalhas. Olha, ele não está lutando. Ele não está sofrendo. As nações ao redor de Jerusalém, olha, ele está sozinho. Não tem ninguém mais enfrentando ele. Ele está vindo em direção aos portões da cidade. Ele está vindo firmar o seu trono, estabelecer um reino de justiça, paz e retidão. É agora, e ele reinará para todo sempre no nosso meio. Mas com que direito ele faz isso? Mas quais são as suas credenciais? Será que a gente tem que perguntar para ele se ele é puro de coração? Será que a gente tem que perguntar para ele se ele tem lábios puros? Qual a sua intenção para entrar no nosso meio? O que você quer de mim? É aqui que Davi volta para o versículo 1. Ele é Deus e Senhor, Criador dos céus e da terra. Cala a boca, abre o portão e deixa o dono da cidade, da terra e do mundo entrar, porque é dele, não é seu. E se manter o portão fechado, prepara que ele vai estourar os portões da cidade para tomar o que é seu por direito. Eu até imagino assim, o tremor de uma notícia ter chegado até eles dizendo assim: você não vai acreditar, o Messias está fendendo uma rocha agora mesmo. Uma montanha inteira se dividiu em dois para que o caminho dos justos fosse acessado, como a profecia diz. Olhe só, ele está trazendo vida no deserto e ele está vindo em nossa direção. Câmbio, o pau vai quebrar. Câmbio, desliga, prepara, porque ele está chegando na cidade. Imagina os joelhos. Será que ele vem para destruição ou para edificação? Será que ele vem para conquistar, para destruir? Ou será que ele fará de nós o seu povo?
Ou será que Ele fará de nós um reino de sacerdotes? Davi está ensinando o povo desde o tabernáculo de Davi a ter uma santa expectativa pela chegada de Deus. Ele é grandioso, mas Ele caminhará pelos portões da cidade. Ele é criador dos céus e da terra, mas Ele se assentará fisicamente em um trono. A beleza do Deus a quem nós servimos, a majestade do Deus a quem servimos, não é para ser temida a ponto de nós fugirmos dela, mas para que nós corramos para ela, porque nós somos vistos por Deus como justos, amados e desejados desde antes da fundação do mundo. E para esse dia que nós estamos caminhando, Maranata, Senhor Jesus, vamos ficar de pé. Aleluia, Senhor.